Próxima vereadora inscrita, vereadora Gladys Frisso. Eu cedo meu espaço, senhor presidente, ao vereador Bressan. Por cedência, vereador Bressan, da tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. E já tinha um presidente antes, mas agora reforçou esse. É mais carimbado, está aí há muito tempo na casa. Mas sempre tem o presidente na mesa. Então, hoje eu venho fazer esse grande expediente e agradeço a cedência da minha colega vereadora Gladys Frisso pela cedência do espaço, porque é muito importante o que a gente vai trazer aqui para a tribuna, até porque sou presidente da Comissão da Educação, já por 3 anos aqui nesta casa, participo da frente parlamentar, né, de defesa, o acompanhamento, enfim, da Universidade Federal. E dizia eu na última reunião que eu tenho certeza absoluta que quem estava lá, e me lembro muito bem, tem ata, enfim, tudo mais, que eu dizia, olha que há uma preocupação muito grande aí, que as pessoas não sabem se esse braço, porque a universidade não vai vir, é um braço, né, da Universidade Federal, se virar para Caxias ou se não vai vir. Olha que estão falando muito da boca para fora, não sabem os cursos, não sabem onde vai ser, não falaram 60 milhões foi da boca para fora, tá? Ano eleitoral, que a gente sabe, né, o que acontece, isso aí é histórico, tá? E a minha preocupação era mais uma vez as pessoas ficarem com a esperança, com aquela vibração que iria vir, que agora sim, e que não vai acontecer. E os anais dessa casa dizem, e do passado aqui que eu subia na tribuna que eu falava, tá muito perigoso isso aí, tá só na conversa. E agora, para surpresa de 0 pessoas, né? No jornal de hoje tem uma frase que tá emblemática, entre aspas. Ninguém sabe de nada sobre a implantação do campus. Tá ali no jornal. Ninguém sabe de nada sobre a implantação do campus. E ninguém sabe de nada mesmo. Porque agora eu vou relatar alguns pontos que está, né, todos eles traçados ali dentro do jornal hoje. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive, está com a troca de comando. A mesma fonte alegou que os candidatos à reitoria não foram consultados. Uma fonte da Universidade Federal destaca que a ação por um campus na Serra seria restrita à deputada Denise, ao deputado Pepe e ao ministro da Desconstrução, Paulo Pimenta. Mas como que só 3 pessoas têm a informação privilegiada? O deputado Pepe lembra que no dia do anúncio não foi dito que o campus de Caxias seria da Universidade Federal. Tá aqui? Não sou eu que estou inventando. Deputado Pepe diz, tudo entre aspas aqui para ficar claro. Não acredito que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenha falta de interesse nesse campus. Mas caso despreze a proposta, o que não creio, outras iremos consultar, buscar, pensar, não sei. Ninguém sabe de nada. E agora, eu escutei ali, porque eu sou bom de ouvido, a vereadora Rose falou, mas é um servidor. Tá, então agora eu vou... Tá, mas eu posso falar, a senhora não pode falar comigo, a senhora não pode. Mas eu posso, eu estou aqui no microfone, eu posso, senhor presidente, eu posso falar. Mas é minha vez, eu posso falar. Eu posso, eu quero que segure meu tempo, porque eu posso falar, eu posso. Vamos respeitar quem está na tribuna, por favor. Eu posso, a vereadora Rose não pode falar comigo enquanto eu tiver com a palavra, eu posso. O regimento, é só se eu ceder, se a senhora quiser a parte tem que pedir e eu vou pensar se eu vou passar. Então, é assim que funciona, é o regimento, é eu que estou com a palavra. A reportagem do Jornal Pioneiro diz... Tentei contato e até agora não se manifestou. A Universidade Federal. Aí pediram para mandar por e-mail. Foi feito. Mandaram por e-mail. Sabe o que eles disseram, vereadora Gladys? Disseram que vão avaliar se vão responder. Sempre a mesma coisa, né?
No ano eleitoral, a gente tem um anúncio da boca para fora, 60 milhões de reais que viria para a Universidade Federal, e a gente fica sem saber dos cursos, sem saber onde é, sem saber quem que vai fazer, quando vão começar. Fizeram 2 audiências aqui públicas, onde a senhora teve presente, eu não vim, né, não pude vir, mas infelizmente a gente sabe que, surpreendentemente, sempre há uma desinformação, desencontro, e essa criação fica nesse sistema. Então, é claro que eles estão perdidos, não se entendem entre eles. Tá aqui, o Pepe falou, não fui eu que falei. Foi o Pepe que falou, tá ali. Então, o Ciro mentiu. Ele está repassando sua parte, vereadora Gladys. Vereador Bressan, eu quero dizer para o senhor que eu estive aqui na audiência pública. E quando foi passado a palavra, até foi por vídeo, para representante do MEC, eu acabei indo embora, porque eu achei que realmente era uma farsa o que estava acontecendo aqui. Era a politicagem que estava acontecendo aqui. Estão anunciando uma faculdade que não é uma faculdade, que é, no caso, poderia ser um campus, né? E agora o senhor me diz que não foi nem consultado, nada. Então eles estão lançando uma coisa que é da cabeça deles, é eleitoreira mesmo. Pelo que eu tô prestando atenção, é isso. Que não pode ser outra coisa a não ser eleitoreira. Eu me retirei da reunião aquele dia porque eu vi que realmente não era uma coisa que estava sendo dita com verdades. Então eu não me enganei. Eu fiz muito bem de me retirar e não perder meu tempo aqui. Eu sou favorável à faculdade pública. Faz muitos anos, né, Rafael, que inclusive tu é o timoneiro desse programa. A gente até participou e colaborou algumas vezes, mas a pessoa que puxou isso realmente foi Rafael Bueno. E é verdade. E eu quero dizer assim, que aquele dia realmente eu vi que alguma coisa não tá certa. Não tá. Nem a pessoa do MEC sabia o que estava falando. Tá? Porque ela ia falar os cursos, ela ia falar, não falou nada disso. Só falou que ela iria o Ministério está à disposição. O MEC está à disposição. Foi só. Então, é bom mesmo que a gente abra os olhos da população caxiense. Não se deixe iludir pro canto da sereia, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador Gladys. Não, eu falei antes de passar a parte do vereador Rafael, eu falei com o vereador Rafael e ele sabe disso, que eu tenho o maior respeito, porque eu sou um defensor da Universidade Federal aqui em Caxias, com certeza. Mas o que eu me preocupo, vereador Rafael, antes de passar a parte do senhor, é que o senhor brigou tanto lá atrás, o senhor lutou tanto lá atrás, o senhor buscou há tanto tempo, e eu discursei aqui, porque está nos anais da casa, quando eu vim para a tribuna, que eu falei, vereador Rafael, eu me lembro quando o senhor se elegeu pela primeira vez. E aí, quem vai passar vergonha e daí tá muito estressada e muito nervosa, é a vereadora Glose Frigieri, que fez a frente parlamentar, que já estava chegando em Caxias, que já ia ser anunciada, e ela ficou nervosa. Mas ela ficou nervosa porque sabe que isso aí é mais uma vez um perigo de ilusão. Não é, eu não sou contra, eu estou aqui para alertar. É um perigo que nós se iluda mais uma vez e não venha. É ótimo se vier, é o que eu mais quero. Só que o problema é que a gente vê que quando vem os anúncios não tem um documento, não tem um papel, não estão se entendendo. E aí eu preciso mostrar para a nossa população a transparência. Vereador Rafael, o senhor com a parte. Vereador Bressan, o senhor está com ciúmes. Não. Tá com ciúmes. Eu quero dizer que o governo federal anunciou, o ministro da Educação anunciou, como presidente foi anunciado com valores, inclusive fizeram um mapa do Brasil, aonde será construído novos campos e núcleos, e também aonde teremos ampliação de hospitais das universidades federais. Vereador, eu só vou explicar uma coisa. No final do ano passado, teve um impeachment do atual reitor, só que ele não foi retirado, né, porque tem uma burocracia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Dos 77 conselheiros que votam, 60 votaram pelo impeachment do Bulhões, que foi indicado pelo ex-presidente, que não investiu em educação.
Então 60 votaram pelo impeachment dele. Agora está no processo eleitoral da nova reitoria. Tá? Então tem 3 reitores. Os reitores não têm que saber, eles têm que obedecer a ordem do governo federal do MEC. Então, vereador, que pena que o senhor não teve na audiência pública, né? Mas se tem uma coisa que eu posso, e eu já tinha anunciado isso, tá? A URGS será no Campus 8, vereador. Querendo o senhor, querendo os contrários à Universidade Federal contra a educação pública, a URGS será no Campus 8. Anota aí e me cobra. Obrigado, tá nos anais. Uma declaração de líder da bancada do PP, senhor presidente. Declaração de líder, bancada do PP, com a palavra o vereador Adriano Bressan. Pois é, vereador Rafael. Eu até quero acreditar e eu não preciso anotar porque tem a TAC aqui que faz um ótimo trabalho, eles estão anotando. Mas quero dizer que foi anunciado o curso para 2025. 2025, professor. Vocês já viram isso? Então como que vai sair, vai ter, e se ninguém está sabendo de nada? Para, gente, vamos ter responsabilidade com as pessoas, principalmente, que mais estão ansiosas por esse campus, que já foi prometido há muitos anos e que, infelizmente, eu só vim fazer aqui uma transparência para que todos saibam o que está acontecendo. Ninguém está dizendo, e não estou com ciúme, porque eu sou a primeira pessoa a estar lá, se sair. Pode ter certeza, porque o dinheiro é meu, eu pago tributos, eu pago impostos. Dinheiro federal é meu. É do povo, é das pessoas. Então eu quero estar lá por primeiro, vereador Lucas Gil, para comemorar isso. Mas é o que eu não estou vendo. Estou vendo que mais uma vez é porque um ano é eleitoral e aí sai tudo da boca para fora. Sua parte, vereador Lucas. Já vou. Obrigado, vereador, por me passar a palavra. Em que pese ser um ano eleitoral, essa luta pela Universidade Federal é uma luta de décadas. E eu não diria que, como o vereador que me antecedeu lhe chamar de ciumento, não. Seria, eu diria, um pouco assodado na sua cobrança. Eu acho que a fiscalização é importante, a gente tem que fiscalizar e cobrar, só que esse é um processo que ele está em construção agora. Então, muito daquela que era uma intenção se avançou. Então agora estão justamente na parte de verificar o local, e o local ele já está, vamos dizer assim, praticamente acertado, que será no Campus 8 da UX, inclusive com um protocolo da própria Universidade de Caxias do Sul cedendo aquele espaço. Uma promessa de 60 milhões para a universidade, né? Então todo um movimento para que a Universidade Federal se instale aqui. Então é evidente que isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas já se tem o encaminhamento para que ano que vem se comece a operação com 6 cursos. Então tudo isso vai ser definido ao longo deste ano, e então a gente tem que também ter um pouco de calma para as coisas acontecerem. O anúncio foi semana passada, semana retrasada, então... Obrigado, vereador. Só para lhe dizer que o processo está em andamento. Vamos ter um pouco de calma também. Obrigado. Pois é, vereador Lucas, eu até vou pedir que consulte o senhor, que o Jornal Pioneiro aqui consulte o senhor, porque o senhor está com mais informação que a Universidade Federal. A Universidade Federal não sabe, vereador Lucas. O senhor tenta fazer uma defesa, mais uma vez, que é difícil. O senhor já faz uma defesa difícil aqui no município, agora quer fazer a nível federal? Pera aí. A Universidade Federal falou que não sabe, está aqui, mandaram e-mail. Mandaram e-mail, não sabem. Eu espero que seja no Campus 8. Eu espero que saia. Mas isso já faz 20 anos que estão prometendo. Por favor. Tá? Vereador Scalco. Vereador Bressan, vamos deixar bem claro aqui que a gente é a favor de ensino público gratuito, Universidade Federal, a gente não é contra. Só que as informações não estão batendo. A própria imprensa está perdida porque
O governo federal e os responsáveis não conseguem dar a informação correta. Vereador Bressan. E quando se fala que não é um núcleo, é um braço da universidade, se a URGS não sabe, quem sabe vai ser um braço da Universidade do Piauí, da Federal de Brasília, pode ser de qualquer lugar do Brasil, não precisa ser da URGS aqui, porque a gente fala na URGS porque é uma referência em ensino, mas pode ser que venha um braço de outro lado, mas tudo certo. Somos favoráveis, só que assim, para te abrir uma universidade, eu sei que existe uma ânsia de dizer, tá surgindo. Tem que abrir um concurso público para fazer o núcleo pedagógico, demora. O semestre começa sempre em fevereiro ou março, então é impossível começar agora, início do ano que vem. Tem toda uma série de processos. Pode ser que aconteça, é que nem o aeroporto. O aeroporto aqui de Vila Oliva, nós estamos lutando há 15 anos. Pode ser que a universidade já está lutando há 10, daqui 10 anos saia. Mas não precisa ter essa ânsia de anunciar que agora, se a realidade, se os fatos, se as informações mostram que não é agora, não vai sair até final do ano. Então, assim, nós queremos que saia, sim, o projeto é importante para Caxias, a região é muito importante, sim. Tomara que saia no Campus 8, tomara que saia o quanto antes. Nós queremos que saia, porque é importante, sim. Só que, na ânsia de comunicar, faltam informações, não avisa o pessoal, o próprio governo bate cabeça. Então, é sempre melhor fazer o quê? Quando tem pronto o negócio, dizer assim, está pronto, está aqui entregue. Não. Prometer uma coisa que a gente não tem prazo e determinação é complicado, porque a comunidade daí espera para fevereiro se matricular na Universidade Federal e não vai acontecer, né? Então, não precisa gerar toda essa ânsia de que vai ser logo, se pode demorar, é um processo longo. Obrigado, vereador. O senhor me contemplou, vereador Schalco. É nesse sentido que eu quero que fique claro. Eu sou um defensor, estou há 3 anos na Comissão da Educação. Eu tenho que dar informações, eu preciso repassar para a comunidade a transparência, eu preciso deixar claro para eles em que estado que está. As reuniões aqui dentro acontecem, então temos de bobo aqui indo para a reunião de frente e coisa, não é assim. Isso que é dinheiro público a cada dia aqui que nós estamos ocupando. Eu sou pago com dinheiro público. E nós precisamos que, quando a gente converse, sejam situações claras. Vai ser, vai sair, vai ter. Anunciaram para 2025, mas de que forma? O senhor acabou de falar. Tem que ter concurso público, tem que ter, né? As pessoas têm que saber o que vai acontecer, quais são os cursos e tal. Sua parte, vereador Velocino. Vereador Bressan, na noite da audiência da reunião pública, eu estive ali. E quando eu vi o desrespeito de, infelizmente, o nosso lugar aqui não foi respeitado, eu fui embora. Mas eu vim para apoiar a causa, para que as outras famílias, os outros alunos, não sofram o que eu sofri com a minha família. É mais ou menos que não seja que nem o FIES, vereador Renato. Hoje é dia 10. O FIES foi colocado na vida da gente, que nem que fosse, não vou falar de partido de novo, que nem que fosse uma coisa que o governo estava te dando. Hoje, dia 10, até que eu tiver 81 anos, a metade do meu estudo da minha filha está pendente, eu vou lá, deposito 4 mil, 2 o juro come e 2 abate. Espero que não seja mais uma vez uma enganação como foi o FIES. E para aquele que está inadimplente, vereador Renato, nós estamos estudando, há mais de 6 meses paga só 10%. Eu teria que deixar sujar o meu nome. Então, para depois pagar só 10%. Aí eu não quero que as outras famílias sofram, os futuros de Caxias, vou usar a minha vida particular, que nem que eu sofri e vou sofrer até tiver 81 anos de idade, com certeza não estarei mais aqui. Esse é o FIES que o governo colocou na vida da gente achando que era juro zero. 2 o banco come e 2 abate a dívida de 680 mil que eu tenho lá, que é a metade do estudo de formar uma filha médica, que talvez as outras famílias vindo à universidade não precisem passar por isso. Por isso que eu apoio.
Exatamente, vereador Ueso. O que a gente espera quando a gente tem um programa de governo federal é que a gente tenha condições que os mais necessitados possam pagar. Então imagina se o senhor paga R$4.000 por mês, 2.000 é de juro, 2.000 é abatido na conta. O senhor imagina quem é que vai ter condições de pagar este valor e às vezes vem, mas o FIES, facilidade e tudo mais. Não é assim que funciona. E a Universidade Federal, quando a gente busca que ela venha para Caxias do Sul, é nesse sentido, porque nós sabemos, e falava eu que eu quero deixar registrado aqui, antes que termine o meu espaço aqui. Eu quero deixar claro que quando um aluno vai para a Universidade Federal, infelizmente ele acaba usando dos nossos recursos, porque quem paga a Universidade Federal é os tributos de quem gera, tá? E depois, em contrapartida, não se dá nada de volta. E eu vou mais uma vez aqui refrisar a minha questão que eu estou pedindo. Que no mínimo, para a falta de médico que nós temos em todos os municípios e para a falta de engenheiro e arquiteto, que venham dar a contrapartida de no mínimo 4 anos para o município. Para que possa ser pago isso, tá? E ninguém quer nada de graça. Nós vamos pagar, mas que dê oferta para o município para que não falte médico e não falte projetos bons para o município, porque ele está se formando numa Universidade Federal. E é o que nós queremos para Caxias, a Universidade Federal. Tomara que seja no Campus 8, tomara que venha, tomara que seja em 2025, mas é uma coisa que nem a dona Gladys falou agora, a vereadora Gladys falou. Eu vou acreditar na senhora. A pessoa que estava representando o MEC disse que não sabia o que estava acontecendo. Nem a Universidade Federal não sabe o que está acontecendo. Infelizmente é isso. Obrigado.